Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao verso de número 11, diz assim o texto da palavra de Deus. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais nos sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o nome bendito do Senhor. Agradecemos o privilégio de mais uma vez nos reunir em Teu nome, de poder entoar louvores, na certeza de que o Senhor, ó Deus Santo, ouve as nossas súplicas. Queremos, Senhor Deus, nesse momento em que a Tua palavra foi lida e será pregada, rogar mais uma vez, ó Deus, que a graça do Senhor nos assista, que o Teu Espírito venha nos conduzir à verdade, venha santificar as nossas vidas, para a Tua própria glória e louvor, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o homem é um ser religioso. Quando você lê as Institutas de Calvino, você ouve lá o seu ensino, que é bastante propagado no meio reformado, que por conta da criação do homem à imagem de Deus, literalmente, diz Calvino, está gravado na mente humana um senso da divindade que jamais pode se apagar. A ideia é que a religiosidade é algo inato ao homem. O homem é religioso. E não importa o que aconteça, ele irá se expressar em formas religiosas. Por isso então que você tem Davi afirmando: os céus proclamam a glória de Deus. E por conta disso, desta proclamação da glória de Deus em toda a criação, que ao escrever aos Romanos, Paulo vai dizer que os homens são indesculpáveis. O que de Deus se pode conhecer é manifesto nas obras da criação. Entretanto, porque houve uma queda lá no Éden, o homem não consegue olhar para a criação e dar glória ao verdadeiro Deus.
mas como há nele a semente da religião, ou o senso de divindade, ele acaba se dobrando muitas vezes à criação, adorando a criatura em lugar do Criador. E é por conta disso que, mais uma vez, eu cito Calvino, que diz: em vez de adorar a Deus, os homens adoram a fantasia e o sonho do seu coração. É esse o estado do homem em pecado. Ele tem em si o senso do divino, ele não consegue perceber a Deus, o Deus verdadeiro, por meio da criação, e então ele adora a fantasia e o sonho do seu coração, ou os desejos do seu coração. A religião, então, que não reconhece a Deus por meio de Jesus Cristo, é uma religião vã e falsa. E no texto que foi lido nessa manhã, isto fica bastante claro. Lembre aí do contexto. No contexto, você já viu o que acontece quando o homem não honra a Deus. Você viu isso na vida dos filhos de Eli. Quando você não honra a Deus, você é julgado e você é punido. Você viu Deus anunciando o seu juízo a Eli por meio de um homem de Deus anônimo, e disse naquele momento que o sinal de tudo aquilo que iria ocorrer seria a morte dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, no mesmo dia. Você viu também o que acontece quando você honra a Deus na vida de Samuel. Quando você honra a Deus, Ele fala com você por meio da palavra, Ele usa a sua vida no reino, e Ele faz com que você cresça em santidade. O texto que eu li mostra exatamente o cumprimento daquilo que Deus havia mencionado a Eli. O sinal de que tudo vai ocorrer é que os seus 2 filhos irão morrer no mesmo dia. E isso ocorre aqui no final do texto que eu li nesta manhã. E a partir desse texto, você consegue perceber o que ocorre quando a sua religião é falsa. O que acontece quando a sua religião é vã. A primeira coisa que você percebe aqui é que quando a sua religião é falsa, você passa a confiar no ritual. Você passa a confiar nos símbolos religiosos. Perceba como isso está ocorrendo aqui no texto. Primeiro, a falsa religião é aquela em que se adora falsos deuses. Isso nós podemos já caracterizar de falsa religião de imediato. Toda religião que não se dobra a Cristo Jesus é uma falsa religião, mesmo a dos judeus. Quem não se dobra diante de Cristo está servindo numa falsa religião, e isso então é muito tranquilo de se perceber. Mas é possível também que alguém esteja dentro do arraial cristão, adorando a Yahvé por meio de Jesus Cristo, ou pretensamente adorando Yahvé por meio de Jesus Cristo, sem conhecimento do Deus verdadeiro, sem entender a obra da redenção, crendo de maneira vã e errada, ainda que chame o seu Deus pelo mesmo nome do Deus da Bíblia. E isso torna mesmo a religião daqueles que estão dentro do povo de Deus uma religião vã e uma religião falsa, porque em vez de confiar em Deus, passa-se a confiar no ritual. Isso está acontecendo aqui com Israel. Dê uma olhada no versículo 1. O versículo 1 começa assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Afeca. Veja que o conteúdo da palavra de Deus que veio a Samuel não é revelado aqui no texto, mas pelo contexto, você pode inferir que tem a ver com o juízo de Deus sobre o seu povo, que a semelhança dos sacerdotes não estavam honrando a Deus. Quer ver? Volte aí no capítulo 2, lá na parte B do verso 30, diz assim, eu vou ler todo o verso 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel,
Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Agora veja o capítulo 3, verso de número 11. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. É verdade que os sacerdotes, eles não estavam honrando a Deus, mas o que acontecia entre os sacerdotes era um reflexo do que acontecia entre o povo. Lembre que o contexto é o contexto de Juízes. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Este povo não honra ao Senhor, e então vem a palavra do Senhor a Samuel e o povo sai à peleja. Diz aí o texto, eles se acampam junto a Ebenezer. E você tem que entender aí que Ebenezer, nesse momento da história, ainda não tem esse nome, certo? Ebenezer vai receber esse nome lá no capítulo 7. Dê uma olhada lá no capítulo 7, verso 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer. É aqui que aquela região vai receber o nome de Ebenezer. E por que que o autor está chamando já, está dizendo que eles se acamparam junto a Ebenezer? Isso não é difícil de entender. É só você pensar no Brasil antes de 1500. Antes de 1500 não existia Brasil, certo? Existia uma terra cheia de índio que ninguém tinha descoberto ainda. Só quem sabia dessa terra eram os índios. Mas por vezes você vai se referir à história e você vai falar assim: olha, lá por 1400, os índios que viviam ali na região da Bahia, mas não tinha região da Bahia. Bahia recebeu esse nome depois de um tempo. Mas quando nós contamos a história hoje, para localizar aqueles que estão ouvindo a nossa história, nós mencionamos os nomes. É isso que está acontecendo aqui. O autor está se dirigindo ao seu público e para situar o seu público onde aconteceu tudo, ele já menciona a região que ainda não tinha o nome de Ebenezer. Isso é importante ser verificado, porque alguns pegam esses detalhes da Bíblia e dizem assim: está vendo como a Bíblia tem erro? Está vendo como a Bíblia tem contradição? Não há a menor contradição. Ele simplesmente está localizando aí os seus leitores. E então Israel sai à peleja, se acampa naquela região ali de Ebenezer e sai à batalha contra os filisteus. Se você lembrar do livro de Juízes, você vai perceber batalhas muito duras contra os filisteus. Uma delas, por exemplo, talvez a mais lembrada do livro de Juízes seja a de Sansão. O que ocorreu naquele momento da história em que Sansão era o juiz, e isso era ainda muito recente. Essas lembranças ainda estavam frescas na memória do povo que mais uma vez sai à batalha contra os filisteus. Mas acontece algo interessante aqui na batalha, e eu quero que você leia aí comigo os versos 2 e 3. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. 4.000 homens estão mortos nessa batalha. E então, diante de uma perda tão significativa, é momento de o povo começar a avaliar a sua vida. É momento do povo começar a pensar em como está vivendo diante do Senhor. Agora perceba, Deus por meio de Moisés tinha dito ao povo que traria ao povo maldição quando este povo não andasse nos termos do pacto. Isso estava na lei. Estes são os termos pactuais. Esta é a lei. Se vocês andarem na lei, vocês irão receber bênçãos. Se vocês se desviarem da lei, vocês receberão maldição. E quando
você ouve isso, não pense que a obediência à lei era perfeita, porque eles pecavam. Mas lembre que na lei do Senhor, principalmente quando você olha o livro de Levítico, a provisão do Senhor, a lei do Senhor referente a holocaustos. Quando o povo pecava e oferecia holocausto diante do Senhor a fim de ser perdoado, isso também fazia parte da lei. Então quando Deus diz, quando vocês abandonarem a lei do Senhor, não era somente quebrar a lei moral, mas também deixar de lado a lei cerimonial, que era a provisão de Deus para o perdão dos pecados. Lembre então do contexto aqui de Samuel. Estes sacerdotes são aqueles que sobem ao altar e que profanam as ofertas. É essa a condição deste povo. Então não seria novidade esperar da parte de Deus que viesse maldição, como está acontecendo aqui. Eles foram derrotados. Eles ouviram aqui, por meio de Samuel, por meio do homem anônimo: os que me desprezam serão desmerecidos. É isso que acontece no campo de batalha. Mas não houve arrependimento, não houve contrição, não houve uma avaliação. E antes de seguirmos, eu queria perguntar como é que você reage diante dos seus momentos de tribulação, de dificuldade, quando as coisas começam a ficar complicadas na sua vida. E com isso eu não estou dizendo que cada uma das dificuldades são castigo de Deus ou maldição do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que muitas delas podem ser. E é preciso que você avalie o seu coração. É preciso que você verifique a sua vida diante dos momentos de dificuldade, para ver se elas não são de fato o Senhor colocando a sua mão sobre você, pesando a mão sobre a sua vida, a fim de que você volte aos termos da aliança, porque o Senhor corrige o seu povo. Porque o Senhor corrige os seus filhos. Mas se diante de todas as dificuldades e provações não passar em momento algum na sua cabeça que você pode estar quebrando os termos do pacto e que Deus pode estar usando tudo isso para tentar dar uma sacudida em você e dizer: ande em santidade, você vai perder a bênção da provação. Você não vai aproveitar da mesma forma que Tiago diz lá no Novo Testamento: tende por motivo de muita alegria o passar por várias provações. É preciso uma avaliação do coração, porque muitas das dificuldades são de fato fruto de desobediência. Deus corrigiu o seu povo. E momentos adversos são oportunidades para um autoexame. Então Israel sai à peleja, eles perdem homens e eles vão fazer um autoexame. Parece que eles começam a fazer isso, mas eles chegam a uma conclusão equivocada. Dê uma olhada aí no verso 3, mais uma vez. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Veja que a pergunta é legítima. O que aconteceu? Nós não somos o povo de Deus? Deus não é conosco? O Senhor dos exércitos não está à frente da batalha? Eles conheciam as histórias. Certamente eles conheciam muito bem a história de um exército do Senhor que venceu uma grande cidade sem lutar, circundando os seus muros e gritando. Mas agora eles perdem 4.000 homens. O que está acontecendo? Por que é que nós perdemos a batalha? E então continua o texto: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então perceba bem,
Eles começam a se avaliar. O que aconteceu? Mas eles não pensam assim: estamos pecando, estamos transgredindo a lei do Senhor, estamos vivendo uma religião nominal, não estamos dando atenção ao culto do Senhor. A conclusão: nós perdemos porque nós não trouxemos a arca. É só buscar a arca. Tragam a arca. A confiança estava no rito, no símbolo, porque você sabe que a arca era o símbolo de Deus no meio do povo. E como eu disse, as histórias do passado estão na mente deste povo. O que ocorreu no tempo de Josué precisa ser lembrado. Eu li aqui Josué no capítulo 3. Volte lá, em Josué. Lembre que Josué está sendo usado por Deus aqui para conquistar as terras que foram prometidas a Moisés. E aqui então no capítulo 3, esse povo irá, semelhante ao povo que saiu do Egito, atravessar o Jordão a pés enxutos. No verso de número 14, você tem isso, veja lá. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do grupo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam o mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Você conhece essa cena? Isso aqui é um déjà vu. O povo diante do mar vermelho com Moisés, bastou o cajado tocar a água que o mar se abriu, o povo passou a pés enxutos, havia um exército ali atrás. Agora o exército está à frente. O exército é o exército de Jericó, e o exército de Jericó está assistindo perplexo a tudo isso que está acontecendo. A arca vem à frente do povo, a presença do Senhor. E quando os sacerdotes que têm a arca tocam o rio, ele se abre. Isso está na cabeça do povo. Só que lembre um pouco mais. Essa arca também estava quando o povo rodeou Jericó. É a presença do Senhor no meio do seu povo que garantiu aquela derrota. As muralhas foram destruídas. Mas naquela ocasião, você tinha um contexto diferente na vida do povo. Porque no capítulo 3, verso de número 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo estava atendendo a essa ordenança. O povo estava vivendo em santidade, e foi por conta disso que Deus destruiu Jericó. Sem o povo precisar de gladiar. Isso estava na cabeça desse povo? É claro que estava. Tragam a arca. Faltou a arca. Foi por isso que nós perdemos, ignorando todo o seu contexto de pecado. Ignorando que na história eles poderiam ter aprendido que após ter derrotado Jericó e Acã ter prevaricado, o povo perdeu para uma cidade bem menor, a cidade de Ai. Mas isso não estava na cabeça desse povo, porque este povo não confia em Deus, eles confiam na arca. Se tivermos a arca da aliança, está tudo certo, mas repare os detalhes aí nos versos 4 e 5. Você tem a arca, representando a presença santa de Deus. Sabe quem está ao lado da arca? Os sacerdotes profanos, Ofni e Finéias. E o detalhe do texto não é sem razão. Ao mesmo tempo que você tem o símbolo da presença de Deus, você tem ao lado homens que estão em pecado grave diante do Senhor, que inclusive já foram julgados. E ainda assim, o povo, que sabia dos pecados do povo, porque foi o povo que falou e incomodou Eli, olha, o povo está falando, não é bom o que vocês estão fazendo.
o povo ainda assim está confiando que com a presença da Arca da Aliança as coisas irão melhorar. O simples fato do objeto estar ali traria para eles o favor do Senhor. Isso é uma religião nominal. Isso é uma religião falsa. Isso é uma religião vã. Porque você percebe isso ao ver que estes homens não estão pensando no Senhor, estão pensando no ritual e nos símbolos. Quando a sua religião é falsa, você não confia em Deus, você confia no rito, na liturgia. Com isso eu não estou dizendo que o rito não é importante, que a liturgia não é importante. Nós, reformados, cremos e afirmamos e proclamamos, por exemplo, o princípio regulador do culto. O culto é ordenado, e ele precisa ter ordem e decência, e ele precisa ser da forma como Deus estabeleceu, mas pode acontecer um culto desta maneira, com um povo que está vivendo em pecado, e Deus não aceita esse culto. E Deus não aceita essa adoração, mas muitos vão bater no peito e dizer, não, na minha igreja é tudo tranquilo, porque nós seguimos o princípio regulador do culto. Isso é confiar no rito. Isso é confiar na forma. E você nota a quantidade de superstições no nosso país. Nas falsas religiões, por exemplo, água benta, e a pessoa então acha que porque ungiu alguém com uma água sagrada que foi benzida, aquilo vai fazer algum efeito. O povo que fica confiando em patuás, no pé de coelho, o povo que vive atrás de horóscopo, o pessoalzinho do sal grosso, oferendas que são levadas. Você fala, beleza pastor, isso é tudo falsa religião. Isso é fácil da gente perceber, é verdade. Chegue um pouquinho mais para perto da gente. Não tão perto. Pegue os neopentecostais. Os neopentecostais trazem a arca para frente da igreja. A réplica da arca. E eles acham que estão fazendo grandes coisas. Confiam em objetos ungidos. Se você tiver um objeto ungido, isso vai bem. Se você tocar no seu negócio com objeto ungido, vai bem. Se você tiver uma toalha ungida, isso também é falsa religião. E de novo, isso é muito fácil de perceber, mas pode acontecer também dentro da religião verdadeira. Pode acontecer dentro dos nossos arraiais. Aconteceu entre o povo de Deus na antiga aliança, confiança na arca, confiança na circuncisão, acontece na igreja. Eu fui batizado na infância, eu sou quarta geração de presbiterianos. A minha família tem certo pedigree, sabe? Nós não chegamos hoje na igreja. Já tem tempo que nós estamos por aqui. Não confie na sua membresia. Não confie na água que foi derramada sobre a sua cabeça. Se você tem vivido em transgressão, se você tem pecado contra o Senhor, se você não tem dado ouvidos à lei de Deus. Ah, mas eu sou filho de alguém muito influente da igreja, meu pai era pastor, era presbítero, ou minha mãe regeu o coral da igreja há muito tempo, a minha família, todo mundo foi presidente de alguma coisa, presidente da UCP, presidente dos adolescentes, presidente dos jovens, nós trabalhamos muito. Não confie no seu trabalho. Não confie. Mas isso acaba acontecendo. Pessoal que confia nos dízimos. Eu conheço gente que está fora da igreja, que não vai à igreja e que manda o dízimo para a igreja. Eu conheço uma pessoa que estava afastada da igreja, que me chamou para fazer o casamento dela, para celebrar o casamento. E então eu pedi para conversar. E a minha conversa foi, por que você quer que eu faça o casamento? Ah, por causa da bênção de Deus. Se você acha que Deus vai abençoar o seu casamento, porque eu vou orar no casamento. Você está fora da igreja, você não vai na igreja. Você desonra o dia do Senhor, e você acha que a oração de um pastor no dia da celebração vai melhorar as coisas.
Tudo isso é religião falsa e vã, usando tudo que Deus ordenou. Porque Deus ordenou o batismo, Deus ordenou os dízimos, Deus ordenou o ajuntamento, Deus ordenou a guarda do dia do Senhor. Mas quando estas coisas viram um fim em si mesmo, e você começa a achar que você está bem seguro, porque você está seguindo o script, ao mesmo tempo em que vive uma vida ímpia, você está seguindo uma religião falsa, ainda que você se chame de presbiteriano. É muito fácil falar dos que estão fora da igreja. É muito fácil verificar a falsidade daqueles que estão fora do povo de Deus, mas nós precisamos olhar aqui do mesmo jeito que nós estamos olhando para Israel, que vivia em transgressão e que agora está seguro, dizendo: nós temos a arca do Senhor. E é desta forma que pessoas vivem de qualquer forma, sem buscar uma vida de santidade, confiados em sua falsa religiosidade. Porque afinal de contas, eu vivo em transgressão, mas você já viu o tanto de mensagem que eu boto na minha rede social? Todo dia, no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram, tem um versículo bíblico. Para sua condenação. Para sua condenação. Porque quem não vive em santidade, não deveria brincar com Deus desta forma. Mas as pessoas confiam na sua performance, na sua religiosidade. A confiança está no rito, está nos símbolos, não está no Senhor. E quer saber de uma coisa? Isso traz certo conforto. Isso traz às vezes um certo sentimento de que de fato o negócio está bom. Quer ver? Dê uma olhada aí no texto. O texto vai mostrar que quando a sua religião é falsa, Deus não tem compromisso com você. Entretanto, note o que está acontecendo aqui. Verso de número, volte lá, 1 Samuel 4. Verso de número 4, mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Agora vai. Nós temos a arca. A arca é nossa. Deus está conosco. Parece que o coração foi aliviado. Esse povo estava triste agora mesmo. O que aconteceu? Perdemos 4.000. Agora apareceu a arca, agora. A falsa religião, por vezes, dá uma maciada no coração, uma aliviada no coração. Mas Deus não tem compromisso com os que praticam a falsa religião. Na cabeça daquelas pessoas, Deus estava ali, a despeito da desonra ao seu nome, inclusive por aqueles que deveriam guardar o culto, guardar a adoração e não profanar o altar do Senhor. E você quer ver uma ironia? Parece que há mais temor por parte dos filisteus do que por parte dos israelitas. Deixa eu explicar isso. Israel, que aparentemente conhece a Deus, conhece a história, tem a revelação de Deus, está fechando os olhos para os seus pecados e está alegre com a presença da arca, mesmo que ela esteja ao lado de sacerdotes tão profanos. Não há temor, não há temor. E há muitos crentes assim. Eu já mencionei aqui que eu aconselhei uma vez uma mulher que estava em adultério e que disse para mim, na frente do marido que tinha sido traído: pastor, eu amo meu marido, eu não quero acabar com a minha família, mas eu também amo o meu amante. Eu estou esperando um sinal de Deus para ver se é para eu largar o meu amante. O que eu disse para ela é que ela não conhece a Deus. Se ela conhecesse um pouquinho de Deus, ela não pensaria em falar uma loucura dessa.
Mas esse povo que está vivendo uma vida terrível, está com o Senhor nos seus lábios, está se vangloriando. Os filisteus, não, os filisteus, eles não creem em Deus, eles creem nos seus falsos deuses, eles também têm uma concepção errada sobre o Deus de Israel, mas ainda assim há certo temor, porque eles conhecem a história. Dê uma olhada aí nos versos 6 a 8. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Os filisteus estranharam, falaram assim: como é que a gente ganhou a primeira batalha aqui? Matou esse monte de gente e esse pessoal está feliz. Que negócio é esse? Eles vão procurar saber. E então vem a notícia: a arca do Senhor está no meio deles. Então diz assim: e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Veja que eles creem errado. Eles não sabem como é a religião de Israel. Eles acham que o povo de Israel é tão politeísta quanto eles. É por isso que eles dizem: os deuses vieram ao arraial, quando eles pensam na arca. Mas eles sabiam de uma história verdadeira. Deus, o Deus dos hebreus, feriu os egípcios. O Deus dos hebreus julgou toda aquela nação. Colocou abaixo cada um dos deuses falsos com as pragas. E essa história era muito conhecida. E é por isso que quando eles pensam no Deus dos hebreus, na cabeça deles, nos deuses dos hebreus, eles começam a morrer de medo. Parece que há mais temor neles do que em Israel, que conhece de verdade a Deus, mas não liga para a sua vida em pecado. Mas veja, ainda com medo eles estão se organizando para a batalha, porque não passa pela cabeça deles se tornar escravos dos hebreus. Verso 9: sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Eles estão receosos, mas eles partem para a batalha. E como Deus não tem compromisso com um povo que adora de forma vã e falsa, a despeito da presença da arca, esse povo foi derrotado, e a derrota foi terrível. E isso mostra que não basta que você confie no ritual e nos símbolos. Se Deus não for com você, não importa a quantidade de vezes que você foi à igreja esse ano, não importa se você deu os dízimos e ofertas em dia, não importa se você conhece o breve catecismo de cor e de trás para frente, não importa se você é de uma geração de crentes, se você estiver vivendo uma vida de transgressão, não aguarde a bênção do Senhor por estar fazendo coisas religiosas corretas. Volto a frisar, tudo isso é ordenado por Deus. Mas quando você começa a confiar nestas coisas, em vez de confiar em Deus, e o que demonstra isso? Você continua fazendo todas as coisas, você até briga por elas, você arruma treta na internet para brigar com os outros, falar qual é o culto mais puro e mais santo, e ao mesmo tempo você vive em pecado e não se arrepende dos seus pecados. Isso mostra que você não confia em Deus, e que a religião se tornou um fim em si mesmo. Deus não tem compromisso com gente assim. E o povo então sofre uma grande perda, quando o povo que é chamado para viver em santidade nos limites do pacto, começa a viver segundo os seus próprios caminhos. Deus não tem compromisso algum de trazer bênção. Veja o verso 10. Então pelejaram os filhos de Israel
e Israel foi derrotado, cada um fugiu para sua tenda, foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. 30.000. A primeira derrota que trouxe esse povo a começar a ficar agoniado, 4.000. Deus não tem compromisso com a falsa religião, com a falsa crença. E para que não houvesse a menor dúvida em Israel de que aquilo ali estava procedendo de Deus e que não era um acidente, no versículo 11 o texto diz: foi tomada a arca de Deus, mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Não foi isso que o homem disse para Eli? Eu não honro quem não me honra. Eu vou trazer juízo sobre a sua casa. O sinal é esse: no mesmo dia, os seus 2 filhos morrerão. Está aqui. Se alguém até então tinha dúvida de que isso vinha da parte de Deus, não precisa ter. Deus tira do meio do povo o sinal da sua presença. A arca. A arca é levada embora. E o povo agora, que se fiava tanto na arca, na presença do símbolo, não tem nem isso mais. Não tem nem mais o símbolo que apontava a presença do Senhor Deus. E eu repito, Deus não tem compromisso com você, se você tem professado nominalmente a sua fé. Se você, a despeito de vir à igreja, de falar sobre Deus, de postar mensagens bonitas na rede social, não tem buscado viver em santidade, para a glória do Deus que redimiu a sua vida. Mas infelizmente tem muita gente assim dentro da igreja, como eu disse, confiando na sua membresia, confiando no batismo, sem buscar tal vida de santidade. E infelizmente muitos membros da igreja estimulam isso. Eu sei de uma pessoa que estava com uma amiga passando dificuldades com o seu filho, e em vez de apresentar Cristo à sua amiga, dizendo: olha, em Cristo você tem redenção, você tem alívio para esse coração que está apertado, mesmo que o filho não seja liberto dos problemas com droga que tinha, o conselho foi: você precisa procurar uma igreja. Não, tem que procurar Cristo, a igreja é a consequência. Tem um monte de gente dentro da igreja que não crê em Cristo. Não é a igreja, é Cristo, o cabeça da igreja. Só faz sentido ser igreja se temos a Cristo como cabeça. E é por isso que na nossa teologia nós fazemos uma diferença bem grande entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, ela é composta de pessoas crentes verdadeiras, mas ela é composta de pessoas que professaram a sua fé um dia e que não são necessariamente crentes. Gostaram do grupo, gostaram dos louvores que ouviram, acham que estão seguras se estiverem nesse grupo e estão ali. Não creem de verdade. Faltou mudança de coração. A igreja invisível não. Essa é a igreja composta de todos os crentes, de todos os eleitos de Deus, desde o primeiro até o último, que vier a fé. Então você apresenta a Cristo. Você não diz que a igreja é a solução. A igreja é o ajuntamento daqueles que já tiveram o seu grande problema resolvido. O problema do pecado contra Deus, cravado na cruz do Calvário. E agora na igreja, no corpo de Cristo, eles se reúnem para adorar o seu benfeitor. E é por isso que eles não confiam nos símbolos, eles não confiam no ritual, eles confiam no Senhor Deus. Porque Deus não tem compromisso de abençoar quem não confia nele. Deus não tem compromisso de abençoar quem não está nele por meio de Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo que há a bênção de Deus. E há muitas pessoas no meio evangélico frustradas, porque em vez de confiar em Deus, elas foram ensinadas a confiar em muitas outras coisas. Olha,
se você fizer uma corrente de 7 sextas-feiras, tudo vai bem. Olha, se você vier certinho para a igreja e não faltar, e pagar o preço, tudo vai bem. E aí as coisas vão mal, aos nossos olhos pelo menos. E a pessoa vai embora, achando que Deus falhou com elas. Enquanto quem falhou foi aqueles que apresentaram falsas esperanças, achando que fazer uma campanha vai mudar alguma coisa. Deus não está à venda. Deus não é alugado. A bênção de Deus não é comprada. Tudo é graça, tudo é misericórdia quando vem da parte de Deus. Há aqueles que fazem uso errado e passam a confiar até nas coisas ordenadas para o bem da igreja. Eu já orei, está tudo certo. Está confiando na oração. Já viu gente dizendo isso? A oração tem poder. Tem nada. Poder tem o Deus a quem nós oramos. E quando nós oramos segundo a vontade dele, por meio de Jesus Cristo, aí sim você pode entender o que Jesus disse. Muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo, daquele que está em Cristo. Porque essa é a oração feita conforme a vontade de Cristo. Mas tem gente que confia na oração. Vem aqui, deixa eu orar por você, e pronto, acabou. Não faz mais nada. Não abre a Bíblia, não vai à igreja, não se reúne com os irmãos, não busca os meios de graça. Mas eu já orei. Oração é algo bom, algo ordenado, algo que todo crente deveria ser estimulado a fazer o tempo todo, mas a confiança não é na oração. A confiança é no Deus a quem oramos. Fazer coisas religiosas corretas sem confiar em Cristo é também religião vã. Participar de uma igreja que você fala assim: na nossa igreja nós não quebramos os mandamentos, o nosso culto é tal qual a Escritura ordena. Sem confiar em Deus, religião vã. Religião vã. Quando Deus repreende Israel por meio de Isaías, ele repreende Israel dizendo que estava farto do ajuntamento solene, da multidão de sacrifícios e de tudo mais que Deus havia ordenado, que o povo estava fazendo, mas o coração estava longe do Senhor. Onde é que está a sua confiança? Se a sua confiança não está unicamente em Jesus Cristo, Filho de Deus, que a si mesmo se ofereceu como resgate pelos pecadores, a sua religião, ainda que você se chame presbiteriano, é vã e é falsa. Não estou falando contra a religião, viu? O cristianismo, vivido de acordo com as Escrituras, é a religião fiel. Não vá atrás daquela conversa de que religião e evangelho são diferentes. A religião pura e sem mácula para com Deus é esta. Está lá em Tiago. Nós falamos contra a falsa religião, contra o legalismo de confiar no rito, na performance. Contra isso nós falamos, sim. Jesus é a realidade representada na arca, e ele está com todos aqueles que o confessam. A presença de Cristo é infinitamente mais maravilhosa do que a presença da arca do testemunho. E é por isso que os pecados, no tempo em que Cristo já veio, já se fez homem, já cumpriu a lei, já foi morto na cruz, já ressuscitou para a nossa justificação, já está sentado à destra do Pai, já está no meio do povo de Deus. O pecado é uma afronta ainda maior, porque nós não vivemos por sombras, nós conhecemos a realidade. Cristo está entre nós. Quando nós partirmos o pão e o vinho,
partimos na convicção de Cristo se faz presente. Quando nós cantamos, fazemos na confiança de que Cristo canta conosco. Quando nos assentamos para ouvir a pregação, o fazemos por saber que Cristo, profeta, prega à igreja. Mas se a confiança não está em Cristo, a religião é vã. Quando você confia em Cristo, você é abençoado. Como diz Paulo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Entretanto, se você não conhece a Cristo e se diz religioso, você segue uma religião falsa. Se você diz conhecer a Cristo, mas não confia única e exclusivamente nele para a sua salvação, buscando uma vida de santidade, a sua religião também é falsa. Não passa de cristianismo nominal. E isso é terrível, porque o texto mostra que quando a religião é falsa, você confia somente no ritual, confia na sua performance. Isso vai trazer alguns momentos de alívio, muitas vezes, mas ao final trará desespero, quando você se deparar com o Senhor, o justo juiz. Naquele último dia, você verá que Deus não tem compromisso com você, que você não tem ao seu lado o advogado perfeito, e que grande dia terrível será esse, para aqueles que não confiam em Cristo Jesus e no seu sacrifício, e que não têm vivido uma vida de santidade. Podem até experimentar uma vida pretensamente tranquila aqui, debaixo do sol. Podem não ter muitos problemas. Podem viver o resto da vida sem passar por uma tribulação sequer. Até o dia, o grande e terrível dia da ira do Senhor. Nesse dia, somente os que estão em Cristo terão a vida eterna, porque é com eles que Deus tem compromisso. Avalie a sua vida. Se for preciso, arrependa-se dos seus pecados. Coloque a sua confiança no Santo do Senhor.